Muito bem, nós estamos em contato nesse momento com o professor William Summerhill, que é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e recentemente, alguns meses atrás, lançou um importante livro aqui no Brasil, As Ferrovias do Crescimento da Economia Brasileira. Um vasto período de 1854 a 1913. Na obra, o senhor fez um extenso trabalho de pesquisa, muito importante, observando aspectos regulatórios, históricos das ferrovias do Brasil, principalmente na virada do século XX. É possível aprender com a história, professor? Que lição fica disso? Vamos começar por aí. Prazer em recebê-lo aqui durante este evento, aqui na sede do Sindicato de Engenheiros, num evento promovido pela Ferrofrente e pelo sindicato, que se chama Ferrovia Essencial. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês, professor José Manuel, pela oportunidade de estar com vocês no evento. Muito bem. Esta visão histórica, o senhor é um historiador, o senhor fez uma pesquisa profunda de praticamente um século, né? De 1854 a 1913. Né? Então, há um vasto período, e a ferrovia está associada diretamente ao desenvolvimento. O Brasil se desenvolveu, São Paulo se desenvolveu com ferrovias financiadas pelo café. Essa experiência, o mundo repete, é possível repetir no Brasil? De que maneira o senhor vê tudo isso, professor? Olha, na época, o Brasil sofreu muito com um custo elevado de transporte terrestre. E como inovação tecnológica, a ferrovia usava menos capitais, menos mão de obra para produzir o mesmo nível de serviço de transporte. No caso do Brasil, por causa desse elevado custo de transporte terrestre, principalmente transportado como áreas, tropeiros, a ferrovia teve um impacto enorme na economia. Eu mostrei na pesquisa que até 1913, mais ou menos 20% até 1/3 do PIB brasileiro era devido à redução de custos de transporte oferecidas pelas ferrovias que o Brasil construiu. E, professor, a escolha rodoviarista do nosso país aqui, o senhor que acompanhou historicamente esse período importante, nesse trabalho profundo de pesquisa, acabou fazendo um atraso na economia. E isso o senhor pode relatar de que maneira pelo seu trabalho acadêmico e científico? O professor José Manuel, pode repetir a pergunta mesmo, por gentileza? Em termos numéricos, professor, analisando todo este período que o senhor analisou, a falta de ferrovias, ou seja, a opção rodoviarista que o Brasil adotou a partir de um certo momento, significou um atraso econômico importante. O senhor tem quantificação disso? Eu não tenho, é fora da época que eu pesquisei. Eu parei em 1914, principalmente, parei a pesquisa, porque é mais ou menos nesse momento que o crescimento da malha ferroviária no Brasil começa a diminuir bastante. E chegando até a década de 30, no século XX, começa a investir no Brasil muito mais nas rodovias. É curioso, o Brasil, nessa época que eu estudei, 1914, mais ou menos por aí, teve mais ferrovia, mais quilometragem de ferrovia funcionando naquela época do que tem hoje. A opção de, vamos dizer, substituir as ferrovias por rodovias deixou o Brasil numa situação bem... meio esquisita. Quando você olha para a Europa, por exemplo, hoje em dia, ou para os Estados Unidos, lugares em que tem uma renda alta, um PIB grande, PIB por capita também elevada, setores produtivos tanto da indústria quanto agrícola. O transporte de carga é feito de uma maneira multimodal.
ou seja, uma complementariedade entre as rodovias, o transporte de caminhão e o transporte ferroviário. No Brasil, era uma substituição em massa, mais ou menos, entre esses modos, deixando as ferrovias em segundo lugar e negligenciado de uma maneira. Isso gerou uma dependência que se vê no Brasil hoje em dia e que contribuiu à falta de opções. Os produtores não têm tanta flexibilidade de escolher como mandar o produto para o mercado. Obviamente, há categorias de carga em que sempre é mais eficiente transportar por caminhão, por rodovia, mas também há outras categorias de carga em que é mais eficiente para transportar de ferrovia. E uma terceira categoria de cargas em que é uma concorrência forte. Não são necessariamente rivais, mas também são modos de transporte complementares hoje em dia. Professor, em relação ao transporte de passageiros, naquela época se transportava também pessoas pelos ferrovias. São Paulo cresceu, o estado de São Paulo, que é um estado importantíssimo do ponto de vista econômico, cresceu em cima de trilhos. Como é que o senhor viu isso? Como é que a pesquisa também apontou isso? Se o senhor puder até falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, para que as pessoas possam tomar conhecimento disso também. Sim. Claro, a metodologia era de pesquisa de levantar os dados sobre o volume de transportes no final do século XIX e início do século XX. Né? Tanto os transportes de carga quanto os dados sobre transporte de passageiros. O Brasil já tinha conseguido esse benefício mútuo usando os trens mistos na época para transportar frete e pessoas no mesmo trem, à base de tabelas com horários, toda aquela tradição da época de funcionamento das ferrovias. Obviamente, hoje em dia, não é exatamente a mesma situação. Produtores precisam de um pouco mais de flexibilidade. E, mesmo aqui nos Estados Unidos, não tem trens mistos mais. Tem trens de carga ou trens de passageiros. Mas no Brasil, nessa época de crescimento econômico rápido, de imigração, de muito investimento de capitais, tanto do mercado interno quanto do exterior, o Brasil funcionava muito bem com o transporte de passageiros das áreas ou para as áreas de fronteira agrícola das cidades grandes, relativamente rapidamente. Professor, aí nos Estados Unidos, a Amtrak administra do serviço ferroviário de passageiros, né? E utiliza 2 mil quilômetros de ferrovias, que são ferrovias onde há o direito de passagem, né? Utilizando, de alguma maneira, ferrovias que transportam cargas também. Isso funciona bem, né, professor? O professor pode repetir? Temos uma instabilidade na ligação aqui. Temos a nossa primeira frente fria do ano, muita chuva. Eu acho que está atrapalhando um pouquinho a ligação. Sem problema. O senhor é muito gentil, muito simpático e não há problema a gente repetir. É o seguinte: a Amtrak é uma empresa pública norte-americana que administra o transporte de passageiros, tá certo? São mais ou menos 32 mil quilômetros de linhas de passageiros e são linhas que são utilizadas através do chamado direito de passagem, Sim. Ou seja, por onde também passam cargas. Como é que funciona aí? E é bom que as pessoas aqui no Brasil entendam, compreendam isso, professor. O dono da linha, o dono dos trilhos, não é necessariamente a mesma empresa que usa para transportar. O Amtrak é um estatal norte-americano que mantém o serviço de passageiro, não tem tantos passageiros de ferrovia hoje em dia como tinha no passado, mas o serviço continua e usam os mesmos trilhos das outras empresas. Várias empresas podem contratar, colocar trens nos trilhos. E eles pagam uma tarifa, obviamente, para fazer isso, e tem um controle, tem agendamento, tem um controle mais ou menos parecido com
o que se vê no setor aéreo, né, de aviação comercial, controladores para garantir espaço suficiente entre os trens, tudo está agendado com antecedência, mas o trem de carga, trem de passageiro, usam os trios de uma empresa totalmente separada deles, sem o maior problema. Eu queria conversar com o senhor agora sobre regulação do sistema ferroviário. Como é que isso é feito aí nos Estados Unidos? Bom, a regulação está feita sob um lei do século XIX aqui chamado de Interstate Commerce Act. É uma lei fundamental de regulação de tarifas e como os governos, por exemplo, estaduais, podem fazer isso e não atrapalhar o comércio interestadual, mais ou menos. Antes disso, era uma liberdade relativa de estabelecer, na maioria do século XIX, as tarifas cobradas. Deu para responder? Sim. Por exemplo, essa regulação ela é feita de que maneira? Existe uma agência nacional? Quem regula isto? Sim. Não é exatamente a minha área de pesquisa, professor, mas tem uma agência federal e também várias decisões judiciais ao longo do último século e meio que determinam como é regulado, de maneira bem transparente. Acho que isso é o ponto mais importante. Uma transparência e relativa à estabilidade de como o transporte de longa distância é regulado nos Estados Unidos. Essa é importante porque acaba com qualquer incerteza que o investidor enfrenta, o usuário do transporte enfrenta. Todo mundo entra no negócio, entra nos contatos com a maior transparência e entendimento de como vai funcionar o negócio. Professor, com relação a essa pesquisa e a importância da pesquisa econômica na decisão dos rumos a que se adote para o futuro, como é que o senhor vê como importante essa sua atividade de historiador dedicada à questão econômica, professor? Não, eu acho que abre um pouquinho os caminhos de pensamento sobre as possibilidades de reforma econômica na atualidade no Brasil. Entender exatamente como as coisas funcionavam no passado, por exemplo, no Brasil, e as coisas que eram tentadas e não deram certo. Isso gera algumas lições de história para ajudar no pensamento sobre políticas para hoje em dia. Nesse caso, no Brasil, de tentar conseguir investimentos, por exemplo, no transporte hoje em dia, eu acho que existem capitais. O mundo está no momento em que não falta capitais para investir em projetos de infraestrutura. Todos os dias aqui nos Estados Unidos tem capital estrangeiro, capital doméstico sendo investido em as apólices do governo, que estão pagando menos de 2% por ano. Ou seja, é uma disponibilidade de capitais. O desafio é como atraí-los ao Brasil, como atraí-los para serem investidos no Brasil. O ambiente macroeconômico estável é super importante para o investidor. Também um marco regulatório do setor de transporte é super importante para atrair capitais para as ferrovias. Estabelecendo as instituições que funcionam para comunicar para o investidor quais são as oportunidades e quais são os riscos, deixa o investidor com menos incerteza e com capacidade de botar um preço no risco. Os capitais estão aceitando o risco também hoje em dia no mundo. É simplesmente dificuldade no Brasil de calcular o que se chama tradicionalmente o preço do Brasil, daqui para frente.
Professor, com relação ao paradigma, é preciso, para haver esse reinvestimento internacional no Brasil, que a gente mude um pouco o paradigma das ferrovias aqui no Brasil, para que elas possam, de fato, evoluir e gerar impactos positivos? O senhor vê dessa forma, professor? Eu vejo, a capacidade, todos os especialistas que dominam o assunto enfatizam que a capacidade de investimento público, por enquanto, em projetos grandes de infraestrutura no Brasil é bastante limitado. Então, infraestrutura de transporte, ferrovias, em particular, projetos de alto custo fixo, exigem capitais em quantias grandes para simplesmente abrir o projeto, fazer funcionar. Não tem essa possibilidade de investimento pequeno para criar ou aumentar a capacidade de ferrovias. Então, é importantíssimo atrair os capitais externos de lugares em que a taxa de poupança é mais elevada do que no Brasil. Tem capitais para investir, atraí-los ao Brasil. O Brasil já conseguiu isso, já sabia como fazer isso no século XIX, já fez, né? Bastante, uma parcela expressiva do setor ferroviário no século XIX era a base de investimentos estrangeiros, principalmente ingleses. O marco regulatório para ajudar o investidor transformar incerteza em risco com um preço, na época, era estabelecer, por regulação no Brasil, um teto nas tarifas que a ferrovia podia cobrar. Isso para evitar problemas de monopólio local no transporte. E, ao mesmo tempo, estabelecer um piso, né, no dividendo para o investidor. Aí o investidor poderia entrar com a expectativa de não perder dinheiro, de conseguir um lucro, pelo menos, no pior dos casos, um lucro mínimo, mas, ao mesmo tempo, não deixar a empresa com esse poder de estabelecer o preço alto, muito alto. Né? E não estou dizendo que esse modelo do século XIX se transporta diretamente para a atualidade, mas era uma maneira, na época, o Brasil tinha que concorrer com muitos outros países no mesmo momento, no século XIX, que estava também tentando atrair capitais para o mesmo tipo de investimento. Né? Isso era uma solução adotada e que deu certo para o Brasil por mais de 50 anos. Ou seja, a competição, né? A concorrência, né? A concorrência para conseguir capitais que tinham opções, que tinham alternativas. E uma maneira de não deixar o investidor vulnerável a oportunismo, por exemplo, no parte do Estado, ou parte do regulador. Isso simplesmente esclarecia para todo mundo as expectativas de como funcionaria o negócio na época e fazer as decisões boas. Acho que outra lição que vem da época para o futuro é o setor ferroviário no Brasil em geral criou benefícios econômicos enormes. Mas, olhando para as linhas específicas, havia muitas linhas que não geravam benefícios positivos, economicamente falando, na época. Outros que geraram benefícios enormes. Qual era a lógica de dar uma concessão, por exemplo, na época? Essa lógica seguia um raciocínio distributivo político. Ou seja, projetos escolhidos por políticos, por motivos políticos, eram mais propensos a gerar resultados ruins na época. Projetos escolhidos mais por motivos econômicos e não políticos
a tendência era gerar benefícios maiores, né? Um benefício mais alto que o custo é a chave para a escolha certa de projetos hoje em dia e no futuro. Essa é uma lição, eu acho, importante da época das políticas que eram praticadas no Brasil. Muito bem, professor. Para finalizar, eu gostaria de pedir duas coisas do senhor. Primeiro, uma mensagem para o técnico, para o cidadão do Brasil, de alguém que veio de fora e estudar, só fala bem português. O senhor foi professor aqui durante um tempo, não é, professor? E conhece bem a língua. Que mensagem de otimismo o senhor pode passar para o público? Primeira questão que eu quero pedir ao senhor. O Brasil, obviamente, e mesmo para as pessoas que não conhecem bem o país, é um país cheio de oportunidades, cheio de possibilidades, com um povo trabalhador. Todos querem o melhor para o Brasil. É simplesmente uma questão de implementar políticas certas, manter a estabilidade fiscal, evitar inflação, investir na educação básica e deixar o mercado crescer, o mercado funciona bem. A concorrência é a fonte de produtividade. Aí, acho isso cheio de otimismo, né? Tenho 25 anos conhecendo o Brasil, morando no Brasil, fazendo pesquisas sobre o Brasil. Eu sou mais otimista que nunca com relação às possibilidades de transformar o potencial do país numa realidade melhor. Professor, e o outro pedido que eu quero fazer ao senhor é que, quando o senhor vier ao Brasil, o senhor nos deu o prazer de recebê-lo aqui no Sindicato de Engenheiros e na Ferrofrente, que são as duas entidades que estão organizando este evento. Fazemos questão de recebê-lo desde o aeroporto até onde o senhor estiver por aqui em São Paulo, na próxima vez. Tá bom, professor? Eu agradeço muito, lamento que não posso estar mesmo pessoalmente com vocês, ainda estamos dando aula aqui, tenho bastante obrigação, bastante aluno aqui, mas na próxima vez que eu viajar a São Paulo, eu vou aceitar com o maior prazer visitar e conhecer o sindicato. Muito obrigado, foi um enorme prazer conversar com o professor William Summerhill, que é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que lançou um livro importantíssimo aqui no Brasil e também aí nos Estados Unidos, né, professor? Ainda lançou um livro, esse livro que se chama aqui no Brasil As Ferrovias no Crescimento da Economia Brasileira de 1854 até 1913. Grande abraço, professor, bom trabalho por aí, o senhor nos ajudou muito a elevar o grau de discussão sobre ferrovias e capacitar a discussão para que novos caminhos sejam encontrados. Muito obrigado e um bom dia aí para o senhor. Igualmente, muito obrigado, professor José Manuel. Um abraço para você e para todos.